Muito bem, irmãos, é um grande prazer estar aqui mais uma vez, para a nossa aula de Escola Bíblica Online. Eu queria agradecer aos irmãos que estão participando, queria dizer obrigado àqueles que deixaram os seus comentários. Eu acho que você deve ter olhado a nossa página lá hoje, mas eu coloquei o gabarito com as respostas hoje de manhã lá, inclusive com explicação sobre as palavras do texto de Romanos capítulo de número 4, Então dê uma olhadinha lá se você não olhou ainda, e na hora que você assistir esse vídeo, é o meu desejo que Deus abençoe seu coração através desta aula, tá certo? Terminamos a doutrina de imputação, estamos numa série aí sobre doutrina da salvação, já vimos regeneração, justificação, imputação, e hoje vamos começar a doutrina do arrependimento, extremamente importante dentro desse assunto. Mas nós vamos orar antes e depois cantar um hino aí para começarmos a nossa aula, tá bom? Então vamos orar. Senhor, obrigado por mais esta aula, por mais este momento precioso que o Senhor nos dá para aprendermos da santa, da rica, da verdadeira palavra, ó Deus, que edifica a nossa vida espiritual. Abençoe cada um que vai assistir, que nós possamos crescer no teu conhecimento. Ajude-nos a aplicar na vida aquilo que estamos aprendendo aqui, Senhor. Abençoe esta hora em nome de Jesus. Amém. Muito bem, conforme você está vendo no slide, o nosso tema, então, é a doutrina bíblica do arrependimento, E o nosso texto-chave é Atos 4:12, que diz o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Este nome é o nome de Jesus, e é o Senhor Jesus, quem é o autor e consumador da nossa fé, é Ele e é por Ele que nós somos salvos, e o arrependimento tem a ver diretamente com a nossa atitude para com Deus mediante o Senhor Jesus Cristo. Então eu quero que você guarde esse versículo, a gente vai no decorrer dessa doutrina aprender um pouquinho sobre ele aí. E um outro texto que eu quero colocar aqui no início desta aula é Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os tempos de refrigério, note agora, pela presença do Senhor. O Senhor, que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Tá bom? Mas antes da gente ir efetivamente para a aula, a gente vai cantar um hino, eu vou disponibilizar para você aí, tá aí aparecendo a letra agora. Quero estar ao pé da cruz. E é um hino muito gostoso de cantar e com uma letra maravilhosa. Quero estar ao pé da cruz, onde a fonte corre franca salutar, do Calvário monte, se na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna show-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me, se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Amém? Que o Senhor seja louvado. Deixa eu deixar a minha viola aqui do lado. Passa aqui, o pastor Carlos está aqui. Ele vai gravar já, viu? Aqui é a gravação da senhora, dos homens e jovens, tudo no mesmo dia. Estamos aqui para servir ao Senhor nesta oportunidade. Deixa eu ligar meu cronômetro aqui também, porque a nossa aula tem tempo, viu, gente? O superintendente fica aqui, ó, só com a plaquinha na mão. Se bobear, ele puxa o tapete aqui para a gente sair fora, Tem tempo. Muito bem, gente. Olha,
Então vamos lá para a nossa aula sobre a doutrina do arrependimento. Agora você já está no slide aí inicial. E vai lá no Facebook, vai lá no YouTube, assista a aula e marque lá a nossa página, ou se você não está inscrito no canal, se inscreva, para que nós possamos divulgar ao máximo a palavra de Deus. Ajude-nos a difundir o Evangelho, até que as pessoas saibam da necessidade que tem de salvação. Ao final desta aula, meus irmãos, vocês deverão entender o que é o arrependimento à luz da Bíblia. Segundo, compreender as razões bíblicas para o arrependimento. Terceiro, desejar viver estas verdades bíblicas no seu dia a dia. Almejar colocar em prática. E finalmente, quarto lugar, colher os frutos de uma vida impactada pelo arrependimento que o arrependimento bíblico produz. Ok? John Wesley disse o seguinte: arrependimento é a atitude que tomamos em relação ao pecado, em direção a Deus. Não é? São palavras do John Wesley aí. Bom, nesta aula, nós vamos... esta aula aqui, gente, ela será dividida em 3 partes, tá? Eu não tenho como falar sobre essa doutrina num único momento de 20 minutos. É impossível. Ela exige bastante, então nós vamos começar hoje, depois vamos ter mais 2 aulas tratando deste assunto, se Deus assim permitir. Então, o que nós vamos fazer hoje? Vamos entender a palavra arrependimento no Antigo e no Novo Testamento, as palavras originais mais importantes, o que mais aparecem sobre este assunto, e nós vamos, na segunda parte da aula, observar 7 razões da importância do arrependimento para a nossa vida pessoal. No final, faço uma aplicação e vou deixar uma questão para você participar do grupo lá, tá bom? Vamos lá então, entendendo a palavra. Primeiramente, vamos olhar a palavra arrependimento no Antigo Testamento. E há duas palavras no Antigo Testamento que mais se destacam ou que aparecem mais vezes tratando do assunto do arrependimento. Dessas 2 palavras, uma delas trata exclusivamente sobre a pessoa de Deus. É interessante. Palavra arrependimento no Antigo Testamento que fala mais sobre Deus. E a outra palavra é que fala sobre o arrependimento humano. Certo? Bom, vamos à primeira palavra então. É a palavra Naham. Esta palavra significa suspirar, respirar fortemente, estar pesaroso, sentir pesar, lastimar-se e derramar ira, não é? E arrepender-se. Perceba que o arrepender-se foi lá para o finalzinho, porque é num sentido assim bem fraco para se referir a Deus. Naham, no Salmo 119, por exemplo, 82, aparece num sentido positivo de consolar. Mas o curioso desta palavra é que a primeira vez que ela aparece na Bíblia, não é? Estamos falando na palavra Naham, que trata do arrependimento, e a primeira vez que ela aparece na Bíblia é em Gênesis 6:6, justamente quando diz que Deus olhou lá do céu, viu toda a raça humana pervertida e sentiu pesar no seu coração. Olha só. Esta palavra, ela tem uma flexão, que é a palavrinha Noham, e ela também significa pesar, desistência, arrependimento e compaixão. E é a mesma palavra que aparece lá em Gênesis 6:6. Então, olha só que interessante, irmão. Quando a palavra Noham, que se refere a pesar no coração, o lastimar-se, né, a um coração dolorido, aparece justamente quando Deus olha para a raça humana e vê o pecado tomando conta. É interessante que aquilo pesa no coração de Deus. Há algumas traduções que inclusive trazem assim. Mas, ao mesmo tempo que isso pesa no coração de Deus, essa palavra também significa que Deus compadeceu-se. Mas como assim, pastor? Perceba que Deus destruiu toda aquela geração antediluviana, menos 8 pessoas. Percebe? Então, o pesar no coração de Deus, que é traduzido algumas vezes como arrependimento para o nosso entendimento, também significa o motivar de Deus para agir em socorro de pessoas. É a primeira vez que a palavra aparece, e essa palavrinha é uma das que mais aparece no Antigo Testamento, sempre
é quase sempre se referindo a esta atitude, este sentimento, por assim dizer, de Deus. Muito bem, no próximo slide, não é? Nós vamos ver a segunda palavra, e é a palavra shub, palavra hebraica shub. Esta palavra significa voltar-se do pecado para Deus. Perceba como é diferente, né? Significa tornar, retornar, converter-se, voltar atrás, dar as costas, apartar-se, ser restaurado. E uma das ocasiões em que ela aparece é Êxodo 38:8, tá bom? Então você vai dar uma olhadinha lá, se você quiser, tá certo? Esta palavrinha na sua flexão verbal, ela é a palavrinha que aparece mais vezes para se referir ao arrependimento humano. Ela aparece cerca de 1.500 vezes no Antigo Testamento, tá bem? E aí, em algumas vezes, eu vou citar 3 aqui, porque são muitas vezes, né? Não dá para eu citar todas, mas eu vou citar, para você perceber como é que ela fica gramaticalmente numa frase do Antigo Testamento. Por exemplo, Josué 24:23. A palavra shub é traduzida como inclinai o vosso coração a Deus, dando a ideia de prostrar-se em arrependimento. Lá em Jeremias 4:14, né? Lá diz assim: lava o teu coração da malícia. Olha só, limpa o coração da malícia. E Jeremias 4:4 diz assim: circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai-vos, a ideia de tirar aquilo que é maléfico, aquilo que prejudica. Então, limpe-se, prepare-se para o Senhor. Então, estas são as 2 palavras que mais aparecem no que diz respeito ao arrependimento no Antigo Testamento. Naham se referindo a Deus, mas a sentimentos pesarosos, não é? E, no caso do homem, shub, que significa exatamente arrepender-se do pecado para Deus. Muito bem, no Novo Testamento, a palavra que aparece, não é? É uma palavra que também vai ter uma flexão verbal, e é a palavra metanoeu. Metanoeu, não é? E esta palavra no Novo Testamento tem a ver com mudança de mente, não é? Mudança na cabeça, mudança na maneira de pensar. E esta palavra, ela vai significar se arrepender ou arrepender-se, incluindo as ideias de reflexão, contemplação, mudança de mente, pensamento, por exemplo, do julgamento e do sentimento, sobre os aspectos morais, com referência particular ao caráter e conduta própria do penitente. Então, é uma mudança de mente com respeito a determinados assuntos. Também metanoia significa mudar de ideia. Por exemplo, arrepender-se de ter ofendido alguém. Mas a palavra, ela ganha um sentido mais amplo quando ela é traduzida por mudança, não é? Mudança de direção. Então, olha só, quando ela é traduzida por mudança, aí ela vai aparecer em alguns sentidos. Por exemplo, o arrependimento causa mudança na mente. A pessoa vai dizer, olha, isso está errado, e vai mudar a direção. Ela compreendeu que aquilo está errado. O arrependimento causa uma mudança nas afeições também, não é? Ela vai abominar aquilo que está errado. Ela não só vai mudar o pensamento sobre aquilo, mas ela vai passar a desprezar aquilo que está errado. E finalmente, essa palavra, metanoia, ela significa o arrependimento que opera a transformação na vida. É quando a pessoa abandona o que está errado. Então, olha só que importante. Metanoia quer dizer que a pessoa entende o que está errado, passa a reprovar o que está errado e abandona o que está errado. É por isso, irmão, que Jesus disse assim: a gente conhece a árvore pelos frutos. Não adianta uma pessoa dizer que se arrependeu, se a sua vida disser o contrário. O que vale é a vida e não as palavras, certo? É a vida mudada,
transformada. Então, quando houve o arrependimento bíblico, então houve o abandono do pecado e a proximidade ou a volta para Deus. Um texto clássico para a gente mostrar isso aí, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, é Lucas capítulo 15. Eu peguei esse texto aqui por ser um texto bem fácil de entendimento, né? Qualquer um de nós pode ler o texto e ver o fruto do arrependimento, que está em Lucas 15, a partir do verso 11, que é a parábola do filho pródigo. O texto diz, a partir do versículo 17, do arrependimento desse moço. E lá diz assim, eu vou mencionar 3 palavrinhas para você ver como isso é verdade. Versículo 17, caindo em si. O que significa isso, na sua essência? Ele compreendeu a besteira que fez. Ele compreendeu o caminho errado em que estava trilhando. Aí, no versículo 18, ele diz, levantar-me-ei. Perceba, mudou a mente e mudou também a atitude, ele passou a abominar aquilo que ele estava fazendo. E aí no versículo 20, e levantando-se, foi. Então perceba que ele abandona o erro e ele vai numa outra direção. Aí você pode ler toda a história e você vai saber o que aconteceu. Mas isso ilustra exatamente o que significa a palavra metanoia, não é? Que é a consciência do pecado, a rejeição do pecado e o abandono do pecado em direção a Deus. Tranquilo, gente? Até aqui? Eu não vou perguntar se tem dúvida, porque como é que você vai responder, né? Talvez você vai dizer, pastor, tem dúvida? Pois é. Então aí você coloca ali no nosso grupo, se você tiver alguma dúvida, ou me chame no particular lá, também eu posso responder. Tá certo? Muito bem. Entendendo essas palavras, deixe-me dizer que o arrependimento é uma graça do Espírito de Deus por meio da qual um pecador é humilhado em seu íntimo e transformado do seu interior para o exterior. Olha o filho pródigo. Houve uma humilhação completa. E a partir daí, uma mudança do interior para o exterior. Você vai encontrar isso em todos os exemplos do Antigo e Novo Testamento de pessoas arrependidas, né? É algo que acontece do interior para o exterior, porque é uma graça de Deus, é um dom de Deus. Mas atenção, nesse slide que eu estou colocando agora, eu quero colocar 4 coisas rapidamente. Primeiro, a tristeza não é arrependimento. Não é porque uma pessoa fica triste que ela está arrependida, de jeito nenhum. A Bíblia diz que a única tristeza que gera arrependimento é a tristeza segundo Deus, segundo os Coríntios 7:10. É aquela que gera mudança de vida. Tá bom, gente? Segundo, o terror judicial na consciência não é arrependimento. Já viu aquelas pessoas que no leito da morte, na última hora, a vida inteira viveu uma vida devassa, idólatra, perdida, mas na última hora, qualquer um que chega e fala para ela se ela quer ir para o céu, ela diz que quer. Por quê? Por causa do terror judicial, está com medo do inferno. Mas será que ela se arrependeu? Nem sempre. Nem sempre. Só o medo, não é, que veio na cabeça dela. Veja o contraste aqui para ilustrar Judas e Pedro. Judas chorou, mas foi e se matou. Pedro chorou e se arrependeu. Voltou para o Senhor. Perceba a diferença? 3. Deixar de lado alguns pecados grosseiros não é arrependimento. Tem gente que fala assim, não bebo, não fumo, não mato. Meu querido, não deixe de ser um perdido que está indo para o inferno sem Jesus. Abandonar algum pecado grosseiro, qualquer pessoa pode abandonar. Muita gente, até descrente, que fumou a vida inteira. Aí foi no médico, o médico falou assim, se você fumar mais um cigarro de hoje para frente, você está morto amanhã. O cara com medo parou. Significa que é crente? Mas de jeito nenhum. Tá bom? Então, deixar de lado algum pecado grotesco, grosseiro, não significa que a pessoa passou por arrependimento. E a penitência não é arrependimento também. É o que diz lá em Mateus 23, 27 e 28, tanto para o ponto anterior, como para esse. Penitência não é arrependimento. Né? Os fariseus, esse pessoal fazia penitência, gente de monte. E eu já vi muita gente carregar a cruz da minha cidade lá no Paraná, em Marilândia do Sul, até aqui no interior de São Paulo, e continuou com a vida idólatra, perdida que tinha antes, depois disso aí. Tem gente que sobe escada de joelho, pagando penitência, e continua uma semana depois, passando os outros para trás, não pagando as contas em dia, batendo na mulher. Nada tem a ver com arrependimento isso aí, viu, gente?
nada tem a ver. Tá bom? Então essas coisas nada tem a ver com arrependimento. Se não for envolvido com a transformação. Gente, a palavra-chave que envolve o arrependimento é que tenha que haver transformação de vida. Onde não há transformação, não houve arrependimento. Não se engane. Tá bom? Bom, em último lugar, não é? A segunda parte da aula, e eu só tenho aqui agora 4 minutos e 30, né? Porque eu estou computando depois da música, tá bom, gente? Porque senão eu não falo, né? Senão não dá certo, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver agora 7 razões, e aqui é rapidinho, tá? Por que é importante o arrependimento? Isso aqui é quase uma aplicação da aula. Primeiro, aliás, vou focar no Novo Testamento, tá? Porque senão eu ia pegar o Antigo Testamento, nós íamos ter aqui umas 1000 e poucas razões para o arrependimento. Então vou focar só no Novo Testamento e em alguns aspectos, rapidamente. Primeiro, por que o arrependimento é importante? Por causa de João Batista. João Batista começou o seu ministério chamando os homens ao arrependimento. Ele disse: arrependei-vos. Segundo, por causa de Jesus. Jesus começou o seu ministério chamando o povo ao arrependimento. Mateus 4,17. Arrependei-vos, disse o Senhor. Marcos 6,12, em terceiro lugar, Jesus mandou os discípulos pregarem o arrependimento. Preguem o arrependimento. E sabe, irmãos, quiçá se o mundo se arrependesse, se o nosso país se arrependesse, se a nossa cidade se arrependesse, Deus não estancaria, num estalar de dedos, essa pandemia. Ele fez isso tantas vezes no passado. Quando Israel, quantas vezes abandonou a Deus, e aí eles se arrependiam, e Deus cessava a praga. Deus é Deus. Quem sabe Deus não está querendo o arrependimento nacional, não é? 4. Esta foi a última ordem de Jesus antes de subir ao céu. Lucas 24, 36 ao 53. Ele diz: vão e preguem o arrependimento. Proclamem que as pessoas se arrependam em todos os lugares. 5. Os apóstolos pregaram arrependimento. Atos 2, 38 e 26, 20 são 2 exemplos. E Pedro dizia: arrependei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados. Arrependei-vos. Eu li aqui, Atos 3, 19. Só assim virá o tempo de refrigério para a vossa alma. E 6, este é o mandamento de Deus para todos os homens em todos os lugares. Atos 17, 30. Deus diz que anuncia agora em todos os lugares que os homens se arrependam. E finalmente, em 7º lugar, se o ser humano não atender a chamada ao arrependimento, o único resultado neste mundo que ele obterá no mundo por vir será a condenação, se ele não se arrepender. É necessário arrepender-se. Ok, gente? Vamos então finalizar a nossa aula. Bom, hoje nós aprendemos 2 palavras no Antigo Testamento que se referem a arrependimento: Naham e Tshub, né? Naham, voltado a quase que 90% das vezes que aparece para Deus. É o pesar no coração, é a tristeza de Deus. E o Tshub é a palavra usada para o arrependimento do homem, com relação ao pecado, especialmente. No Novo Testamento, a palavra metanoel, ou metanoia, não é mais conhecida como metanoia. E ambas as palavras indicam mudança de mente, vontade e atitude. E vimos também vários motivos bíblicos para o arrependimento. Portanto, é uma doutrina bíblica, é um assunto bíblico necessário para a minha vida e para a sua vida. Diante do que vimos, deixe-me fazer 3 aplicações e depois dar a tarefa. Primeiro, sonde o seu coração e verifique se de verdade você já se arrependeu e voltou-se para Deus mesmo. Sonde o seu coração. Ainda há tempo. Segundo, esteja cada dia pronto para arrepender-se dos pecados como cristão. Não é porque você é crente que você não deverá passar por arrependimentos na sua vida. Terceiro, peça a Deus para lhe criar no coração uma aversão ao pecado. Ore a Deus por isso. O Salmo 139, 23, 24, você pode ler lá, mas ele diz assim: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto, pelo caminho eterno. E alguém diz que o cristianismo é a religião dos arrependidos, que durante a vida toda viverão em arrependimento.
Ok? Muito bem, atividade da semana então, tá? E agora eu estou no meu tempo exato. Encontre exemplos bíblicos de pessoas que passaram pelo arrependimento verdadeiro, de salvação ou de algum pecado que cometeram, e poste no grupo listando 3 mudanças visíveis que demonstram o arrependimento delas, tá? Palavrinha mudança. Então anote lá, cite a pessoa e diga, olha, mudou isso, isso e isso. Ok? Semana que vem nós continuaremos com esta aula, se Deus assim nos permitir. Obrigado pela sua atenção. Assista a aula, hein? Tô de olho. Assista a aula lá.